Fala pessoal, tudo bem? Então eu vou resolver essa questão do concurso de São Francisco do Sul, no Instituto Tupi. Era uma questão que exigia o conhecimento de uma área de trapézio, então para isso a gente precisa conhecer a fórmula. A fórmula da área do trapézio nada mais é do que você pegar a base maior do trapézio, somar com a base menor, dividir por 2 e depois multiplicar tudo isso por uma altura. Vamos analisar aqui quais são as informações que a questão nos dá. Ela nos dá essa base maior. Como assim, Clóvis, base maior? Nós temos todo essa distância aqui, né? Esse comprimento de 14. Ela é chamada de base maior porque a parte de cima é a base menor. Então nós temos aqui a base maior 14 e a base menor 8, certo? Então vamos substituir isso dentro da fórmula. Ficaria o seguinte: a área é igual a base maior 14 mais base menor 8, dividido por 2 da fórmula e multiplicado pela altura. Poxa, Clóvis, mas tu não falou da altura. Nós não temos uma altura definida aqui, ó. Nós não temos, a questão não nos dá qual que é esse valor em azul aqui, ó. A questão não nos dá. Então, para isso, nós vamos ter que calcular. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Nós temos, nesse canto, um triângulo retângulo. Vamos extrair esse triângulo retângulo aqui para o lado, ó. Um triângulo retângulo onde nós temos um lado maior 5, que seria a hipotenusa, essa distância maior, e a gente não sabe quanto que é essa parte de baixo aqui, e nem a gente sabe quanto que é esse lado direito, que é o que a gente precisa, que seria a altura da fórmula. Porém, ele te dá todas as informações necessárias para que você calcule isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se toda essa parte de baixo aqui, gente, ó, deixa eu fazer um desenho aqui. Olha para o desenho lá. Se toda essa parte de baixo é 14 e esse centro aqui, ó, é 8, esse pedaço do centro é 8, então para o lado direito seria 3 e para o lado esquerdo seria 3. Somando agora isso, nós temos 14, porque os dois lados, para completar 14, a gente tem dois lados, e os dois lados são iguais, então cada um, somando os dois, daria 6, né? Porque 8 mais 6 é 14. Esse 6, então a gente quebra em 3 e 3. Dessa maneira a gente descobre que a parte de baixo aqui é 3. Se a parte de baixo é 3 e o lado maior é 5, a gente vai aplicar uma coisa chamada Teorema de Pitágoras, no qual a gente consegue descobrir qual que é o lado faltante. O Teorema de Pitágoras fala que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Mas vamos entender o seguinte: nós temos esse lado menor, esse lado pequeno e esse lado pequeno. E esse lado grandão aqui, ó. Só olhar para o desenho, ó, esse lado aqui é bem grande, esse lado aqui é pequeno e esse lado aqui é menor também. Então o que acontece? Eu sempre digo para os alunos assim, ó, Pitágoras nada mais é do que você pegar e somar os dois pequenos para dar o grande. Só que tu nunca pode esquecer que tudo tem que ser elevado ao quadrado. Faz parte da fórmula. Então, se os dois pequenos dão o grande, nós temos um pequeno que é 3, o outro pequeno que é o ponto de interrogação, que é a nossa altura, né? Vou botar H, vai dar o grande que é o 5. Só que tudo tem que ser elevado ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, ó, 3 ao quadrado vai dar 9, mais a altura ao quadrado, que vai dar 5 ao quadrado, que vai dar 25. O 9 vai passar para o outro lado subtraindo, então 25 menos 9. Então a altura ao quadrado vai ser 25 menos 9 vai dar 16. Então a altura vai ser raiz de 16. Por que, Clóvis, raiz de 16? Porque, gente, a gente precisa, é fundamental, a gente eliminar esse 2 daqui. Esse 2 está só atrapalhando. Para eliminar esse 2 daqui, a gente precisa jogar raiz no outro lado. Então a altura vai ser igual a 4, porque raiz de 16 é 4. Se a altura é 4, a gente troca aqui dentro da fórmula por 4. Então, a área final vai ser 14 mais 8, que vai dar 22, dividido por 2 e multiplicado pela altura que a gente acabou de descobrir, que é 4. Então, a área desse trapézio vai ser 22 dividido por 2, vai dar 11 vezes 4, que vai dar 44.
Essa seria a resposta da questão letra A. Tá? Essa aqui é a primeira. Então, é uma questão boa, uma questão complexa, no sentido de que você precisa saber a fórmula da área do trapézio, e para descobrir a área do trapézio, tu vai ter que aplicar um Pitágoras. A segunda questão fala que a soma dos ângulos internos de um polígono com 3 lados é 180, 4 é 360 e 5 lados é 540. E quer saber qual que é a soma dos ângulos internos de um polígono de 12 lados. Para saber a soma dos ângulos internos de um polígono, nós temos uma fórmula. Nós vamos pegar a quantidade de lados, tirar 2 unidades e multiplicar por 180. Isso aqui é uma fórmula. Tá? Então a soma vai ser isso. Se a quantidade de lados proposta na questão é 12, então você vai ter 12 menos 2 multiplicado por 180. Então a soma vai ser 12 menos 2 dá 10, vezes 180. Então a soma vai dar 1.800, letra C. Tá? Então essa aqui basicamente é só você saber a fórmula para saber a soma dos ângulos internos de um polígono. Tá? Aqui é uma questão que exige um pouquinho mais de conhecimento, vou mostrar para vocês que é o seguinte, ó, nós temos uma piscina de bolinha, na qual 1/4 das bolinhas são vermelhas. Então vamos lá, 1/4 são vermelhas. Nós temos 3/8 que são azuis. E nós temos 1/8 que são amarelas. E ainda sobra 200 bolinhas que são verdes, no caso, né? 200 ainda que são verdes. Então essa última informação ele não te dá em fração, ele te dá em número e você precisa descobrir aí quantas bolinhas tem ao total na piscina. A grande sacada que eu sempre indico para os alunos é o seguinte: não trabalha com fração, transforma cada uma dessas frações em porcentagem. 1/4, gente, se faz assim, ó. Você vai pegar o número 100, vai dividir pelo 4 e vai multiplicar pelo de cima. Por quê? Porque daí você transforma em porcentagem. 100 dividido por 4 é 25, vezes 1, 25%. Certo? Então, volto a dizer, para você transformar uma fração em porcentagem, pega o número 100, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide e o resultado multiplica. A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. 100 vai dividir por 8, vai dar 12,5, vezes 3, vai dar 37,5. E o último, 100 dividido por 8, vai dar 12,5, vezes 1, vai dar 12,5. Então, o que acontece aqui? Ó? Do total de bolinhas, nós temos somando isso aqui, ó, que 75% das bolinhas são essas três cores. Porque quando a gente soma ó, 25% mais 12,5% mais 37,5%, vamos fazer essa conta aqui. 37,5 mais 12,5 mais 25. Vai dar 10, 7, 8, 9, 10, 15, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar 75%. Ou seja, se 75% a gente já descobriu e ainda restam 200 bolinhas, essas 200 bolinhas correspondem ao percentual que falta para chegar em 100%, que no caso vai ser 25%. Clóvis, da onde tu tirou esse 25%? É quanto falta para completar os 100% das bolinhas. Se eu tenho 75 até aqui, falta ainda 25. Então aqui a gente pode montar uma espécie de proporção. Ó. Se 200 corresponde a 25%, eu quero saber o total de bolinhas na piscina. O total de bolinhas é 100%. X. Então vai ficar 100 vezes 200 dividido por 25. Aqui eu posso passar o corte, ó, 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 200 vai dar o total de bolinhas dentro da piscina, letra B. Tá? Então é uma questão
que a grande sacada é transformar a fração em porcentagem. E a última questão é uma questão de porcentagem também, um pouco mais complexa, que fala o seguinte: uma loja, ao comprar 2 camisas, a segunda recebe um desconto de 20%. Então a primeira camisa eu comprei. Essa aqui, o preço vai ser o preço cheio dela, 100%, ou seja, X que a gente não sabe quanto que é. Se eu comprar mais outra camisa, uma outra camisa, essa nova camisa não vai ser 100% do valor. Ela vai ser o preço que tinha menos 20%. Então, essa aqui que é a grande sacada. Se eu fiz essa compra, o total que eu pago é R$ 144. Aqui nós temos 2 caminhos. Ou a gente pega as alternativas e substitui no lugar do x para ver qual que fecha 144, ou a gente realmente monta a equação. Vamos fazer um teste aqui, vamos usar o número 80. Imagina que a resposta da questão é 80, então o preço de uma camisa é 80 mais 80 menos 20%, se der 144, significa que 80 é a resposta. Vamos fazer esse teste então. 80 mais 80 menos 20%. Poxa, quanto que é 80 menos 20%? 10% corresponde a R$ 8,00. 10% de 80 é R$ 8,00. Mais 10% para completar os 20 também é 8. Então, 20% de 80 é 16. 80 menos 16 é 64. O 80 menos os 20% dá 64. 80 mais 64 dá certinho 144. Então significa que a resposta da questão é 80, letra B. Essa aqui seria a forma que a gente utiliza usando o gabarito. Tá? Então resposta é letra B. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui a equação completa dela, como deveria ser feito sem utilizar gabarito. Isso é importante. Então vamos lá. Então o que nós temos aqui? O começo, o princípio é o seguinte. Ficaria assim, x mais x menos 20% igual a 144. 20% se escreve 20 dividido por 100. Então o que acontece? Fica x mais x menos 20 dividido por 100. Porém, essa porcentagem é do valor original. Então eu tenho que repetir esse x aqui no lado. Muito importante. Então, porque ele faz parte, essa é uma porcentagem do valor antigo da camiseta. Então, para fazer essa equação, nós temos aqui um mínimo múltiplo comum. Mas antes, vamos cortar esse zero com o zero e vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos fazer essa soma de fração normal, porém nós vamos usar 2x sobre 10 igual a 144. Esse 2 sobre 10 ainda dá para cortar aí, dá para fazer uma simplificação e dá para transformar isso em 1/5. Né? Se divide ambos por 2, vai ficar 1/5. Então, só sobra assim, ó, 1/5. Só que esse número 1 aqui não precisa aparecer. Então, 5 dividido por 1 vai dar 5 vezes x, 5x. Mais 5 dividido por 1 é 5 vezes x, 5x. Menos 5 por 5 é 1, 1 vezes x é x. Do outro lado, nós temos 144. 5x mais 5x dá 10x menos x, 9x. E no outro lado nós temos 144. Esse 5 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Passa para o lado de cá multiplicando. Então o valor de x vai ser 144 vezes 5 dividido por 9. Quando a gente faz essa conta, fecha em 80. Certo? Então essas são as respostas das questões do concurso de São Francisco do Sul.